É isso aí, galera. Esse é o primeiro podcast, aqui o primeiro episódio do podcast Olhar Alternativo, em que a gente traz um olhar alternativo sobre o mundo, sobre as notícias que saem no mundo todo aí. É um olhar alternativo, como se fosse uma conversa de bar, né, entre amigos ali, para você se sentir também, assim como a gente, como um amigo nosso. E se você quiser dar sua opinião, você pode escrever nos comentários aí do podcast, seja em qualquer plataforma que você estiver ouvindo, beleza? Para essa conversa, que hoje a gente vai falar sobre o cinema nacional brasileiro, sobre essa repercussão muito boa que está tendo do cinema nacional brasileiro, inclusive a indicação ao Oscar e o Globo de Ouro que o cinema nacional ganhou, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como está o cinema nacional, toda a evolução dele, enfim. Para conversar com a gente está com a Aparecida e com o Jason. Então, vamos lá, começa a se apresentar aí para o público, Aparecida. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Aparecida. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar sobre o cinema, né, brasileiro e o Globo de Ouro, né? Sei. Jason, Jason, Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual horário vocês estão ouvindo esse podcast, né? Hoje a gente vamos comentar aqui a respeito do nosso cinema brasileiro, do nosso Globo de Ouro, para dar uma transparência àquilo que muitas pessoas deixou de ver durante essa premiação. A gente vai contar todo o contexto histórico para abranger a melhor conexão com vocês, tá bem? muito bom. Vamos lá, eu vou começar comigo e aí no desenrolar vocês continuam falando aí de acordo com o que vocês estudaram sobre o tema, sobre o assunto. Eu assisti, eu estava assistindo lá na CNN, eles falando sobre esse tema, e o comentarista falou algo muito interessante, né? Ele falou que o cinema nacional brasileiro está passando por uma fase nunca antes. Tá, tudo bem que lá atrás o Brasil já foi indicado já outras vezes, mas agora, nesse ano, a gente tem três filmes nacionais no cinema, que é o Chico Bento, o filme do Alto da Compadecida 2 e o filme aí da Fernanda Montenegro, é, que tem feito maior sucesso, que eles, inclusive, têm trazendo mais pessoas ao cinema do que os outros. Então, isso é algo histórico, porque nunca antes o cinema nacional atraiu tanta gente mais do que o internacional, porque aqui sempre foi os filmes internacionais mais dando mais visibilidade do que os nacionais, mas agora reverteu o jogo. Gostaria de saber aí a opinião de vocês. E, assim, jogar uma pergunta no ar, né? Vocês acham que isso tende a continuar ou é só por esse tempo mesmo que o filme nacional está em em ebulição alta. aí por conta do Oscar e do. Enfim, suas opiniões podem falar aí. Bom, o Globo de Ouro foi a segunda melhor premiação, né, do filme da Fernanda Montenegro. E sobre a sua pergunta, o que eu tenho a falar, assim, sobre a minha opinião, né? Eu acho que agora a tendência aos olhares assim do público é olhar mais para as coisas que vêm do Brasil, porque até o próprio brasileiro, tipo assim, eles olham e tipo assim, não valorizam o próprio trabalho, entendeu? O brasileiro ele valoriza muito o trabalho de fora, mas o trabalho daqui é muito desvalorizado, entendeu? Só que, o que que acontece? Como teve toda essa repercussão, eu acho que agora a tendência é só melhorar cada vez mais, né? Que eu acho que a visibilidade fica bem maior. Até porque foi bem comentado, né? Foi bem falado, todo mundo falou, né? É uma coisa que bastante gente assistiu, né? E é isso. E você, Jason? O que que você me fala?
Bom, se a gente for levar o contexto histórico, né, a questão é que o cinema brasileiro ele vem evoluindo, mas não é uma tarefa fácil para qualquer ator ou atriz estar atuando no cinema brasileiro. Gente, é muito difícil mesmo para um ator ou atriz, no caso em específico, se vangloriar mesmo no cenário brasileiro. As pessoas, quando verifica lá, ah, que isso, cara, eles estão sendo famosos na TV. Não, não é assim que funciona. Envolvendo ainda mais o cinema brasileiro, que vem sofrendo muitas e muitas críticas. Se você for pensar, depois de 26 anos que o Brasil chegou lá na frente, né? E isso atrai mais os olhos do público. Fala assim, opa, peraí, nós também temos um cinema brasileiro aqui, né? Ele veio, nosso cinema brasileiro ele veio tipo com muitas críticas, né? Por diversos fatores, né? Que faltava muita temática. A gente pegava um cinema brasileiro de anos atrás que tipo se concentrava bastante com temas repetitivos como violência e pobreza, né? Fora também que o cinema brasileiro pode ser também até em relação ao valor da nossa moeda, né? A nossa moeda ela está um valor muito abaixo do dólar, e isso influencia também na produção de qualidade dos filmes, né? Questão de baixo orçamento, a questão também de distribuição e acesso para as pessoas, né? Referente a esse filme que o Brasil passa por momentos de dificuldade, então poucas pessoas têm uma condição de ter um tempo útil para pagar para ir para o cinema, né? Fora também na relação com o público, que muitas vezes eu acho que o cinema brasileiro também distanciou, né, que não constava a realidade também diretamente, para dialogar diretamente com os brasileiros, e, e também o reconhecimento internacional, né? Verdade. Eu acho que o cinema brasileiro ele está passando por uma fase assim histórica. Talvez a gente seja a geração que viu aquele filme lá de trás ser indicado ao Oscar e perder, né? E de novo o mesmo diretor com basicamente a mesma atriz que ela participa também do outro, né? Assim, é tipo algo icônico, né? Mas vamos dizer em si sobre os concorrentes, porque o Brasil está concorrendo com gente de peso, não podemos negar. É, vamos ser realistas, né? Eu não sei o futuro, mas o Brasil tem chance de perder este Oscar, até pelo menos uma. Se ele ganhar pelo menos uma das indicações, tá bom, né? Porque realmente tem umas indicação de peso ali, uns filmes muito bons, com umas atrizes maravilhosas. É, eu acho que é uma nova fase aí do cinema brasileiro. Eu estava vendo os números. O filme do Alto da Compadecida deu 1,95 milhão pessoas que foram assistir. Depois que esse filme Ainda Estou Aqui ganhou o Globo de Ouro, também aumentou a quantidade de salas e aumentou a quantidade de visualizações dele. Ele já está passando de 500 mil. E o filme do Chico Bento também, que está trazendo muita gente ao cinema. Em contrapartida, a gente não tem ouvido muito falar do cinema internacional aqui no Brasil. O cinema internacional, assim, meio que inflou, sabe? Meio que Decaiu. decaiu e a gente não tá vendo tantas grandes produções. Mas aí é que tá. Mas lá pra frente vai vir novas produções, né? Novas produções, a Marvel mesmo. Eu digo a Disney, porque a Disney é da Marvel, né? É, a, a Marvel é da Disney. A Disney e a Warner em si hoje são as empresas que estão sustentando o cinema. Porque a maioria dos filmes que foram recordes de bilheteria ano passado foram da Disney e da Warner. Filmes da Marvel e o Divertidamente mesmo, que foi recorde de audiência, recorde de público. Aí tem o filme do Homem-Aranha, que é da Marvel, e tem o universo do Homem-Aranha e o universo ali da DC, que é
Batman, Superman, essas coisas assim, que é da Warner. Então, basicamente, são esses dois grandes estúdios que estão sustentando o cinema hoje em dia. Aqui no Brasil, a gente tem o cinema nacional que está se destacando, mas a pergunta é: será que vai ter culhão para competir com esses grandes estúdios, com esses estúdios que já estão aí há anos fazendo? Não que o Brasil também não esteja há anos fazendo, né? Mas esteja há anos lançando conteúdos bons e relevantes para o cinema. Olha, eu acho realmente, na minha visão, pelo que eu vi sobre a temática do cinema nacional, eu creio realmente que após essa indicação do Globo de Ouro, pode aumentar sim o interesse do público e de investidores também, né? Vai abrir muitas portas mesmo para filmes brasileiros sejam exibidos em festivais, né? E o reconhecimento, sim, eu tenho o grande teor de que vai sim valorizar o trabalho dos cineastas Vai e ter mais atores envolvidos, né? visibilidade, você acha? Hein, Jason? Oi, Você acha que vai ter mais visibilidade para o Brasil, no caso, né? sim, muita visibilidade, muita valorização também, certo? E muita Uhum. incentivação para o trabalho de cada um dos atores e diretores envolvidos. Isso é Em, muito bom. em Por- contrapartida, Pode falar. em contrapartida também, a gente vê muita fake news sendo lançado, né? Desmistificando ou querendo diminuir o trabalho da Fernanda Torres, da Fernanda Montenegro e do filme, né? Sempre existe gente que quer diminuir, mas quem acompanha a televisão brasileira desde sempre conhece a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro, sabe que elas não são pouca coisa no meio artístico. Elas são atrizes de peso. E com Já certeza, atua há muitos anos, né? sim, com certeza a escolha delas ali foi algo planejado, algo que fez com que o filme ficasse mais relevante, porque a interpretação do artista também é relevante, né? É também crucial para fazer o filme ficar bom. E ela também divulgar, porque, assim, o fato da filha tá concorrendo, tá num filme com que a mãe tentou concorrer lá atrás com o mesmo diretor e tal, foi algo assim também que chamou a atenção do público e tal, porque pensando talvez possa acontecer uma reviravolta. O Brasil tá em clima de Copa do Mundo, sério. Na hora que saiu lá a indicação do Oscar, eu vi gente gritando, vibrando, tipo, assim, parecia que o Brasil tinha feito um gol na final da Copa do Mundo, que tava o Brasil inteiro surtando, gritando e tal. Só que tem gente que tenta desmistificar o trabalho delas, tenta jogar o trabalho delas para fora dele. Eu Não, concordo, mas eu concordo em partes, mas eu discordo em partes também. Eu vou pode falar. falar por que que eu concordo em partes e discordo em partes também. Porque o negócio é o seguinte, igual eu falei, muita gente valoriza o trabalho brasileiro, mas muita gente desvaloriza o trabalho brasileiro. Por mais que esteja bom, o próprio brasileiro, ele se martiraliza. Ai, é uma palavra assim. E desvaloriza o trabalho, entendeu? Então, o que, tipo assim, é para ser bom, acaba sendo ruim, porque às vezes o próprio brasileiro, ele, como é que eu posso explicar? Ele não valoriza, entendeu? O trabalho dos outros. E É, às vezes é até da mesma área, entendeu? é a Delas. síndrome do vira-lata que eles chamam, que é quando você Mais ou menos o que que eu quis explicar, né? sim, quando as coisas nacionais aqui, as coisas daqui a gente desvaloriza e as coisas que vêm lá de fora a gente valoriza. Isso é Supervaloriza, síndrome do entendeu? vira-lata. Supervaloriza, valoriza um filme, uma novela, um futebol, ó, tudo assim, entendeu? E as coisas que é daqui, que é para valorizar, que é do país dele, ele desvaloriza, entendeu? Jason?
Bom, esse jeitinho brasileiro, né, que a gente já acompanha há bastante tempo, que a gente cresceu, a gente vivencia isso no nosso dia a dia, já especifica bastante, né, porque muitas pessoas que querem, tipo, prejudicar a ação das nossas atrizes, né, são aquelas pessoas que têm um ideal, tipo, uma ideologia acima do seu próprio conceito de respeito, né? Cara, eu mesmo, seja direita, seja esquerda, você tem que dar o respeito àquele profissional. Não precisa ser ator. Tem que ser também um caixa de supermercado, seja ele um açougueiro. Cara, você está fazendo uma coisa que você não está fazendo no momento. Então, essa falta de credibilidade das pessoas é algo que precisa ser refletido delas mesmas, né? Infelizmente, é algo que ainda estamos ainda evoluindo, né? Referente ao trabalho das atrizes da Fernanda Torres, eu achei um trabalho incrível, cara. Para quem acompanhava no tempo que dos anos 90 até 2000, dos anos 2000 em diante, que você ligava a televisão, onde a televisão era o polo de tudo, você via aquela sessão da tarde, era só a bendita Lagoa Azul. Hoje você olha, cara, você tem um cinema brasileiro que está constantemente evoluindo, desde lá o filme Central do Brasil, né? Promovido pela mãe da Fernanda Torres. E até os dias de hoje você percebe uma evolução no cinema brasileiro, né? Você percebe que está tendo, eles estão se esforçando ao máximo para crescer, né? E a pessoa que está aí me ouvindo, que por mais que não goste da minha informação, eu falo para você, cara, imagine se fosse você no lugar das atrizes lá, elas estão dando o melhor, né? Eu mesmo, se eu fosse o profissional lá, eu também teria que dar o melhor. Hoje, a nossa nação tem que se dar conta que se não dá o melhor nessa profissão que está hoje, você nunca vai ter um reconhecimento. Vai ser raras e raras vezes que você não vai ter aquele reconhecimento de algumas pessoas chatas, né? Que não, Não quer esse ver menino aí, crescer. deixa essa pessoa aí mesmo aí, que ele tá só, ele trabalha muito, mas deixa lá ele trabalhando aí mesmo. Porque se eu tirar ele de campo, quem eu vou pôr no lugar dele? Né? Ainda assim dá um reconhecimento ainda, né? Então, diversas vezes, eu acho que também a parte do respeito ao profissional é o que bate na tecla de muitas pessoas em não fazer o reconhecimento daquele trabalho que está sendo desenvolvido, né? Uhum. Também tem um detalhe que hoje, hoje em dia a gente está vivendo uma situação, porque antigamente não, eu amo cinema, né? Eu gosto de assistir filmes e séries e tal, então eu me informo sobre isso. Mas antigamente só tinha uma grande mesmo produtora no Brasil, e que às vezes ela fazia parceria com a Sony, com outras, para lançar uns filmes, né? Que é a Globo Filmes. Mas agora a gente está tendo outra situação, porque agora a gente tem o HBO barra Warner, né, aqui do Brasil fazendo filmes, séries e novelas e de alta qualidade, não é algo, né, amador. A gente tem a Netflix também lançando filmes e séries. A gente tem Cidade Invisível na Netflix, uma série que fala sobre o folclore brasileiro, né? Tipo, lá aparece o Saci Pererê como se eles estivessem escondidos dentro das cidades, assim, dentro do povo, sabe? Tem o Boto Cor-de-Rosa, tem todas essas figuras folclóricas que a gente fala aqui, lá dentro, e aí acontece vários dramas e tal, enfim. Alguns personagens acabam morrendo e eles têm que descobrir quem é. Enfim, é uma trama muito bacana, muito interessante. Os atores também renomados que a gente conhece. É, então, assim, o cinema brasileiro hoje em dia não está mais dependendo de uma única grande produção para aplicar dinheiro. A gente está tendo outras produções. E também aconteceu algo que eu achei que nunca ia acontecer. Pela primeira vez, uma novela criada pelo streaming, uma novela criada pelo HBO Max, vai para a TV aberta, ou seja, antigamente elas produziam suas próprias novelas. Agora tá ao contrário. Agora uma novela produzida pelo streaming.
vai para a TV aberta porque foi uma novela, assim, está sendo uma novela no streaming muito bem vista, muito bem falada. Então a gente está vendo novas produções entrando aí, novos estúdios entrando aí, incrementando conteúdos de qualidade. Só para finalizar, quem se você quer pelo menos dar uma chance pro cinema brasileiro, ó, se você gosta de comédia, tem O Candidato Honesto. O Candidato Honesto é um filme muito bacana. Conta a história de um candidato que ele mente, ele faz tudo que a gente conhece de um candidato. Porém, o filho dele faz uma promessa no dia do aniversário, ele pede que o pai pare de mentir. E vocês imaginam só, um político estando lá no plenário da Câmara para falar com o povo, ele não pode mentir. Tipo, é icônico esse filme. É icônico. Tem o Alto da Compadecida também. Tem Tropa de Elite, que é um filme excelente. Tem a Cidade de Deus. Ó, muito bom Cidade de Deus. O cinema brasileiro tem as coisas muito boas. Então, se você estiver assistindo ou ouvindo, quebre um pouco esse preconceito, vai assistir. Eu garanto que você vai gostar. Tem uns conteúdos muito bacanas, conteúdos novos saindo nas plataformas digitais. E quem quiser completar aí, tá livre. Bom, é igual você falou mesmo, né? Fica algo bem reflexível para a pessoa. Igual você citou, o candidato honesto. Imagina se todos fôssemos honestos, né? Se precisaria realmente de uma pessoa fazer uma oração para que todos não parassem, para todos não mentissem, né? Imagina como seria. É um filme de comédia, mas bem reflexível também. Eu adoro também ele, gostei demais. E eu espero que a pessoa que esteja ouvindo, que nunca ainda não viu, que veja, né? Que é um ótimo filme mesmo. Eu espero o crescimento do nosso cinema brasileiro como qualquer uma outra pessoa. Eu espero o crescimento de qualquer outro profissional e de qualquer área, de qualquer setor de serviço. E fico feliz de realmente ter participado desse nosso podcast. Bom, o que eu tenho a falar no mais, só para concluir, é que o nosso cinema brasileiro seja cada vez mais valorizado, né? Que eu acho que tem filmes muito bons e que, tipo assim, as pessoas não desvalorizam, entendeu? O trabalho das outras, porque até a Fernanda Montenegro, muito serviço dela já foi desvalorizado, já tem muitos anos que ela está na televisão, já fez várias novelas, vários filmes, que não é o primeiro filme que ela está fazendo. E é isso. No mais, é só isso mesmo. Para concluir, uma coisa que a gente não citou, né, é sobre o tema do filme. O tema do filme fala sobre a época da ditadura militar no país. E é um tema interessante porque retrata uma história real que aconteceu com um deputado brasileiro, com a esposa, né, de um deputado brasileiro que foi preso durante a ditadura militar, porque assim, a nova geração, até eu mesmo não vivi nessa época, mas eu estudei sobre e tal, mas não sabe o que foi a época da ditadura militar, né? Era uma época que você não poderia se expressar, né? E muitas das vezes, se você fosse uma pessoa que se expressava, você magicamente desaparecia, né? E foi o que aconteceu com esse deputado aí que eles citam no filme que magicamente desapareceu e a mulher vai atrás para tentar saber o que aconteceu, toda a luta com os filhos e tal, enfim. Esse tema é um tema muito interessante. Primeiro, para trazer à nova geração o que foi a ditadura militar daquela época, para as pessoas terem uma noção, né? Pelo menos, assim, quem passou na pele só que pode dizer, né? Mas a pessoa ter pelo menos um mínimo ali de raciocínio de como foi aquela época e para trazer a consciência das pessoas de que é uma época que a gente não pode deixar que volte, né? A gente tem que deixar que as pessoas tenham livre liberdade de expressão, livre liberdade de, enfim. Não quero ir para um tema político, mas é algo necessário assim de falar. O tema do filme é crucial. Inclusive,
a maioria dos filmes que fazem sucesso no Brasil normalmente é de comédia. E pela primeira vez a gente teve aí um filme que não é de comédia. Tá, a gente já teve Tropa de Elite e Cidade de Deus, que não é filmes de comédia. Mas normalmente os que fazem sucesso aqui são mais de comédia. É um filme que trata um drama, né? É uma história real e tal, no cinema, assim, trazendo e ganhando o Oscar ainda. Isso mostra que o Brasil tem potencial, sim, para fazer grandes produções e para concorrer com os gigantes. Opiniões? Bom, por ponto que você citou, a gente estava aqui falando no começo da influência americana no cinema, né? E o período de ditadura também realmente ele durou 21 anos, 21 anos, promovido até pelos Estados Unidos, né? As pessoas que se aprofundaramente, no caso, se aprofundou realmente em história, é, alguns que vão citar, cara, mas foi na ditadura militar que ocorreu o milagre econômico, né? Mas espera aí, a gente está falando realmente de algo que da mesma língua, tipo ditadura militar, né? Teve seu bom lá e altos, mas e aí? Quantas pessoas morreram na ditadura? Valeu a pena essas pessoas? Você trocaria a vida daquelas pessoas por um milagre econômico, né? São algo que a gente deve refletir, que realmente foi um exagero. Na minha visão, o Brasil ia ter esse milagre econômico, independente da ditadura ou não, e que a gente perdeu boas pessoas que poderiam estar contribuindo ainda mais com a evolução da sociedade se aquelas pessoas que morreram por motivos fúteis estivessem vivas hoje, né? Então, a ditadura militar, infelizmente, é um câncer no coração do brasileiro. Verdade. A gente volta domingo que Você. vem para conversar sobre mais sobre esse tema, sobre esse assunto. E você que esteja assistindo, não deixe de deixar seu like, seu joinha, sua inscrição e o seu comentário, porque o seu comentário também é importante para a gente, beleza? Valeu e até a próxima. Se despede aí, Tchau, gente. tchau, galerinha. Se cuidem. Valeu.